Imagine abrir um livro tão antigo e misterioso que cada página parece esconder um segredo incrível. Agora pense em encontrar nele criaturas tão diferentes, tão impressionantes, que você não sabe se ficaria mais fascinado ou assustado. Seres com asas que cobrem o rosto, monstros que vivem nas profundezas do mar, anjos que brilham como o fogo e até uma estrela caída que virou o maior inimigo da humanidade. Parece uma história de outro mundo, não é? Mas e se eu te dissesse que tudo isso está na Bíblia, o livro mais lido de todos os tempos? Esses seres não são apenas histórias para ouvir e esquecer. Eles carregam lições, desafios e segredos sobre o poder de Deus e os limites da humanidade. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer os 10 seres mais misteriosos da Bíblia. Mas cuidado, algumas dessas histórias podem até te fazer olhar para o céu de um jeito diferente. Imagine um grande salão no céu, cheio de luz e com um trono incrível no centro. É o lugar onde Deus está. Ao redor do trono estão 24 anciãos com roupas brancas e coroas de ouro. Eles não são anjos, mas representam pessoas que adoram a Deus de um jeito muito especial. Eles tiram suas coroas e as colocam diante de Deus, como se estivessem dizendo: tudo o que temos é seu. Não é emocionante imaginar esse momento tão bonito? Agora pense no Jardim do Éden, aquele lugar perfeito onde Adão e Eva viviam antes de desobedecerem a Deus. Depois que eles cometeram um erro, Deus colocou os querubins na entrada do jardim. Sabe por quê? Para proteger a árvore da vida. Esses querubins são anjos especiais, cheios de poder e beleza, e têm uma missão muito importante: lembrar que Deus é santo e que o pecado nos separa dele. É como se fossem guardiões do lugar mais precioso. Já pensou como seria ver um querubim de perto? Imagine algo incrível: rodas gigantes, cheias de olhos por todos os lados, que se movem para onde quiserem, sem nem precisar virar. Essas rodas estavam na visão do profeta Ezequiel e ficavam ao lado dos querubins, como se fossem parte de um carro celestial de Deus. Os olhos nas rodas simbolizam que Deus vê tudo e sabe de tudo. É como se essas rodas mágicas estivessem sempre prontas para levar a presença de Deus a qualquer lugar. Fascinante, não é? É como assistir a um filme cheio de efeitos especiais, mas isso é algo real que Ezequiel viu. Imagine um homem chamado Jó, que era muito bom e amava a Deus. Satanás foi até Deus e disse: Jó só te ama porque a vida dele é fácil. Deixe-me testar ele. Então Deus permitiu que Satanás colocasse Jó à prova, mas com uma condição: ele não podia tirar a vida de Jó. De repente, tudo deu errado para Jó. Ele perdeu seus bens, sua família e até sua saúde. Foi muito difícil. Mas você sabe o que ele fez? Mesmo chorando e sofrendo, Jó continuou confiando em Deus. Ele dizia: Deus é bom, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo. No final, Deus mostrou a Jó que ele estava no controle o tempo todo e restaurou tudo o que Jó tinha perdido. Não é uma lição incrível de fé e paciência? Agora imagine um animal gigantesco, tão forte que nada poderia derrotá-lo. Esse é o Behemoth, uma criatura descrita na Bíblia como muito poderosa e que come grama como um boi. Alguns estudiosos acham que ele pode ter sido um hipopótamo com seu corpo enorme e mandíbula capaz de esmagar quase qualquer coisa. O Behemoth é um símbolo da força e criatividade de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: olha só o que eu sou capaz de criar. E sabe o que é mais legal? Mesmo sendo tão grande e forte, essa criatura obedece a Deus. Isso nos lembra que Deus é mais poderoso do que qualquer coisa no universo. Fascinante, não acha? Agora feche os olhos e imagine um monstro marinho gigante, com escamas brilhantes, olhos flamejantes e um rugido que faz o mar inteiro tremer. Esse é o Leviatã. Ele é descrito na Bíblia como uma criatura tão poderosa que ninguém consegue controlá-lo. Muitos o consideram uma representação do caos, mostrando o quanto Deus é soberano até sobre as coisas mais assustadoras. O Leviatã era tão temido que marinheiros nem sequer ousavam chegar perto. Mas Deus usou essa criatura para lembrar a Jó e a todos nós que, por mais fortes e incontroláveis que algumas coisas pareçam, ele é maior e tem poder sobre tudo. Impressionante, não é? É como se Deus dissesse: eu controlo até o monstro mais feroz do mundo.
Agora imagine estar em um grande palácio no céu, cheio de luzes brilhantes e uma atmosfera tão pura que você quase pode sentir. Lá, perto do trono de Deus, estão os serafins, anjos especiais que parecem estar em chamas, como se fossem feitos de fogo puro. Eles têm 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Esses anjos cantam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A presença deles mostra como Deus é perfeito e poderoso. Quando o profeta Isaías os viu, ele ficou tão impressionado que pensou: eu sou pecador, não mereço estar aqui. Mas um dos serafins tocou os lábios de Isaías com uma brasa do altar e disse: seus pecados foram perdoados. Não é incrível como Deus usa esses seres para purificar e nos aproximar dele? Imagine um homem misterioso chamado Melquisedeque, que aparece na Bíblia como um rei e sacerdote. Ele não tem início nem fim conhecidos, e o mais fascinante, ele é chamado de Rei da Paz. Um dia, Abraão, o grande patriarca, encontrou Melquisedeque após uma batalha e fez algo surpreendente. Deu a ele dízimos de tudo o que tinha conquistado. Isso mostrou o quanto Melquisedeque era respeitado, até mesmo por Abraão. Melquisedeque é como uma pista do que Jesus seria, um rei e sacerdote perfeito, trazendo paz e conexão com Deus. É como se Deus usasse Melquisedeque para nos dar um pequeno vislumbre do grande plano dele. Não é incrível pensar que, mesmo lá atrás, Deus já estava nos preparando para algo tão grandioso? Agora imagine a noite mais silenciosa e sombria do Egito. Todo mundo está dormindo, mas algo poderoso está prestes a acontecer. Deus havia enviado várias pragas ao Egito, mas o faraó continuava se recusando a libertar os israelitas. Então, Deus mandou o anjo da morte como um sinal de sua justiça. Esse anjo passou por todas as casas do Egito, mas poupou aquelas que tinham o sangue do cordeiro nas portas, como Deus havia instruído. Nas casas protegidas pelo sangue, as famílias estavam seguras, mas nas outras, os primogênitos morreram. Foi uma noite de tristeza para os egípcios, mas também marcou o momento em que o povo de Deus finalmente foi libertado da escravidão. Essa história nos mostra como Deus é justo e fiel às suas promessas. Forte, não é? Agora pense em inimigos invisíveis que tentam causar problemas e desviar as pessoas de Deus. Esses são os demônios. Eles são seres espirituais que odeiam a imagem de Deus em nós, porque sabem que fomos criados para refletir o amor e a bondade do Criador. Na época de Jesus, esses espíritos maus muitas vezes possuíam pessoas, causando muito sofrimento. Mas Jesus, com sua autoridade divina, os expulsava com uma simples palavra. É como se ele dissesse: vocês não têm poder aqui. Eles até imploravam para não serem mandados para um lugar chamado abismo, mostrando que sabiam quem estava no controle. Isso nos ensina que, por mais assustadores que os demônios possam parecer, Deus é infinitamente mais poderoso e está sempre cuidando de quem confia nele. Tranquilizador, não é? Agora imagine um anjo perfeito, cheio de beleza, sabedoria e poder, criado para refletir a glória de Deus. Esse era Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Ele tinha uma posição especial no céu, mas algo terrível aconteceu. Ele deixou o orgulho entrar em seu coração. Lúcifer começou a pensar que poderia ser como Deus e tentou tomar o lugar dele. Isso foi sua ruína. Deus, que conhece tudo, o expulsou do céu junto com outros anjos que o seguiram. Desde então, Lúcifer, também conhecido como Satanás, se dedica a enganar as pessoas e afastá-las de Deus. Mas a boa notícia é que ele não tem poder sobre quem confia em Jesus. Porque, na cruz, Jesus venceu o mal para sempre. Não é incrível saber que, apesar das batalhas, a vitória já está garantida? Imagine um mensageiro celestial enviado com uma missão assustadora: trazer julgamento. Esse é o anjo destruidor, mencionado na Bíblia em momentos em que Deus precisava corrigir os pecadores. Um dos episódios mais marcantes foi durante o reinado de Davi, quando ele, por orgulho, decidiu contar o número do povo de Israel, desobedecendo a Deus. Por causa desse erro, uma praga caiu sobre o povo,
e o anjo destruidor começou a cumprir o julgamento. Mas quando ele estava prestes a destruir Jerusalém, Deus, em sua misericórdia, disse: basta. Davi, arrependido, pediu perdão e fez um sacrifício para interceder pelo povo. Essa história nos lembra que Deus é justo, mas também misericordioso, sempre disposto a perdoar quando nos arrependemos. Não é uma mistura de respeito e alívio saber disso? Imagine um anjo brilhante, chamado Lúcifer, que era conhecido como a estrela da manhã. Ele era uma das criaturas mais belas e sábias já criadas por Deus. Sua função era liderar o louvor no céu, refletindo a luz e a glória de Deus de maneira perfeita. Mas em vez de ficar satisfeito com sua posição, ele começou a querer mais. Ele pensou: por que apenas refletir a luz de Deus se eu posso ser como ele? Esse pensamento de orgulho foi o início de sua queda. Lúcifer foi expulso do céu, e sua rebeldia o transformou no inimigo que hoje conhecemos como Satanás. Essa história nos ensina algo muito importante. O orgulho pode destruir até o mais belo dos corações. É uma lição para sempre lembrarmos de dar a Deus toda a glória, porque Ele é quem merece. Agora imagine o Jardim do Éden, aquele lugar perfeito onde tudo era lindo e cheio de paz. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, algo mudou. Eles precisaram deixar o jardim, e para garantir que ninguém mais tivesse acesso à árvore da vida, Deus colocou os querubins na entrada. Esses anjos poderosos estavam armados com espadas de fogo que giravam em todas as direções. Os querubins estavam lá para proteger o lugar sagrado e lembrar a humanidade do preço do pecado. É como um sinal dizendo: só Deus pode nos dar a vida eterna e não podemos alcançar isso sozinhos. Essa imagem é forte, mas também cheia de esperança, porque aponta para a necessidade de um Salvador que nos reconcilie com Deus. Não é incrível como mesmo essa proteção tinha um propósito tão especial? Agora imagine o profeta Ezequiel parado à beira de um rio, quando de repente ele vê algo totalmente fora do comum. No céu ele enxerga uma visão incrível. 4 criaturas viventes, os querubins, e ao lado delas, enormes rodas brilhantes que podiam se mover em qualquer direção sem precisar virar. Essas rodas não eram simples. Elas estavam cheias de olhos por todos os lados, simbolizando que Deus vê tudo e sabe de tudo. E mais, as rodas se moviam junto com os querubins, como se fossem parte de um trono celestial móvel, mostrando que a presença de Deus pode ir a qualquer lugar. Para Ezequiel, essa visão era um lembrete poderoso de que Deus é soberano e está em controle de tudo, mesmo em momentos difíceis. Não é impressionante pensar em como Deus revelou sua grandeza de um jeito tão visual e grandioso? Imagine estar em um templo gigantesco, cheio de luzes brilhantes e uma sensação tão poderosa que você mal consegue ficar de pé. Foi isso que o profeta Isaías experimentou quando viu os serafins ao redor do trono de Deus. Esses anjos incríveis tinham 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles cantavam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E suas vozes faziam o templo inteiro tremer. Isaías ficou apavorado porque sabia que era um pecador e achava que não poderia sobreviver diante de algo tão puro. Mas então, um dos serafins pegou uma brasa do altar e tocou os lábios de Isaías dizendo: seus pecados foram perdoados. Essa visão não apenas mostrou a santidade de Deus, mas também o seu amor em purificar e chamar Isaías para uma grande missão. É incrível imaginar que Deus usa até momentos assim para nos preparar para algo maior, não acha? Imagine um homem misterioso chamado Melquisedeque, que aparece de repente na Bíblia sem uma história de origem, sem pais conhecidos e sem fim registrado. Ele era o rei de uma cidade chamada Salém, que significa paz, e também era sacerdote do Deus Altíssimo. É como se ele fosse um exemplo vivo de alguém que une liderança e espiritualidade de forma perfeita. Certo dia, Abraão, o grande patriarca, encontrou Melquisedeque após vencer uma batalha importante. Sabe o que Abraão fez? Ele deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia conquistado, mostrando respeito e reconhecimento por sua autoridade espiritual. Melquisedeque é especial porque ele aponta para Jesus, um rei e sacerdote perfeito,
trazendo paz e reconciliação entre Deus e as pessoas. É como se Deus tivesse colocado Melquisedeque na história para dar um gostinho do que viria com Jesus. Não é incrível pensar que mesmo os personagens misteriosos têm um propósito tão grande no plano de Deus? Imagine uma noite tão silenciosa que parece que o tempo parou. Foi assim no Egito, durante a última praga, quando Deus enviou o anjo da morte para cumprir sua ordem. Antes disso, Deus avisou ao povo de Israel: pintem o sangue de um cordeiro nas portas de suas casas, e vocês estarão protegidos. Enquanto o anjo passava pelo Egito, ele tirava a vida dos primogênitos em todas as casas que não tinham esse sinal de proteção. Mas nas casas com o sangue, o anjo apenas passava por cima, poupando as famílias. Foi uma noite de tristeza para os egípcios, mas para os israelitas foi a marca do começo de sua libertação. Essa história não só mostra a justiça de Deus, mas também como ele cuida de quem confia nele. Dá até para imaginar o alívio e a gratidão do povo ao ver que Deus os protegeu, não é? Agora imagine seres invisíveis que não querem nada de bom para ninguém. Esses são os demônios, inimigos espirituais que tentam atrapalhar a vida das pessoas. Eles não gostam da humanidade porque somos feitos à imagem de Deus, e isso os incomoda profundamente. Nos tempos de Jesus, os demônios possuíam pessoas, causando muito sofrimento. Mas Jesus, com seu poder e autoridade, os expulsava com apenas uma palavra. Eles até imploravam para não serem enviados ao abismo, mostrando que sabiam que Jesus era mais forte do que qualquer força do mal. É como se Jesus fosse o herói que liberta as pessoas de seus piores medos. E hoje, ele continua sendo mais poderoso do que qualquer coisa ruim que possa nos atacar. Não é incrível saber que podemos confiar nele para nos proteger? Imagine um anjo tão belo e brilhante que era chamado de Estrela da Manhã. Esse era Lúcifer, criado por Deus para ser um líder entre os anjos e refletir a luz divina. Ele era perfeito em sabedoria, cheio de talento e beleza. Parecia que nada poderia dar errado. Mas um dia, Lúcifer começou a se achar especial demais. Ele pensou: por que só Deus deve ser adorado? Eu também quero ser como ele. Esse pensamento de orgulho foi o começo de sua ruína. Ele se rebelou contra Deus e tentou liderar outros anjos nessa revolta. Mas Deus, que é todo-poderoso, o expulsou do céu junto com os anjos que o seguiram. Lúcifer, que se tornou Satanás, agora tenta desviar as pessoas de Deus, usando mentiras e enganos. Mas o mais importante é lembrar que Jesus já venceu Lúcifer na cruz. E quem confia em Jesus está protegido contra qualquer plano dele. Não é incrível saber que, mesmo diante de tanto mal, Deus sempre tem a vitória final?